Vai ter sexta-feira no Teatro Municipal de Bauru a segunda edição do Filma Bauru. A mostra de graça conta com produções audiovisuais como documentários, curtas e animações financiadas pelo Programa de Estímulo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Para saber um pouco mais sobre a programação, nós recebemos Renê Lopes, que é organizador e diretor de um dos documentários. Renê, muito obrigado pela sua presença. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Antes da entrevista, vamos exibir um teaser para você ter uma ideia do que será o evento. Educação para todos não cabe adjetivo, é ponto, é para todos. Infelizmente nós ainda estamos muito presas, muito oprimidas e impedidas de ser 100% o que a gente é. Eles levaram tudo. Em pouco tempo, o Espírito Santo desapareceu também. Ela não se aguentou mais e foi dar uma olhada. Passou perto, mas não disse nada. Sem água, sem vida, não brota mais nada que presta da terra. Quanto mais velho, mais serei amigo. O Filma Bauru foi organizado pelos próprios diretores e produtores, né, Renê? Exatamente. A ideia foi a gente dar um pouco de visibilidade para os trabalhos que vinham sendo realizados aqui na cidade. Então, a gente juntou trabalhos de diferentes edições do Programa de Estímulo à Cultura. E a ideia é justamente assim, dar mais visibilidade para o programa e também poder fazer com que esses trabalhos que foram realizados possam ser vistos pela população de Bauru também. Sim, e a programação presente nesse evento ela é bem variada. O que o público pode esperar? A gente tem trabalhos em diferentes formatos, então desde documentários, webséries, a gente tem animação também, materiais ficcionais também, então assim, tem um pouquinho de tudo. Tem que ir acompanhar todos os dias para conferir toda essa variedade. E tem muita diferença da primeira edição do evento para essa que está sendo realizada agora, ou como que está sendo a proposta? A primeira edição do evento, na verdade, ela foi realizada dentro de um projeto do Alexandre Borges e do Abel. Eles foram contemplados, se não me engano, em 2014 ou acho que 2014, com o programa Estímulo à Cultura, e eles produziram o Pós-Fim, que é um dos filmes que a gente vai exibir na mostra. E eles realizaram, além do filme, né, eles realizaram a primeira mostra, né? Então, o primeiro filme a Bauru foram eles que realizaram, e na época era um festival competitivo. A organização foi deles na época, eu participei como jurado desse festival competitivo, né, entre os filmes. Foi realizado no Teatro Municipal também, foi realizado em 2015. Então ficamos um tempinho aí sem a mostra, e a ideia agora é voltar, retomar ela, e aí já, né, fora, não é um projeto que foi financiado, isso realmente está sendo uma organização dos próprios realizadores, então a gente se juntou com parceria com a Secretaria de Cultura, para poder exibir esses filmes, né? Então ela é um pouquinho diferente. A ideia é tentar dar continuidade agora para ela neste formato, então que a gente consiga realizar anualmente, trazendo esses produtores locais para o Teatro Municipal para poder mostrar para o público as obras que estão sendo realizadas. Sim. O documentário Não Me Esqueci de Você, dirigido por você, abre a mostra e fala sobre a educação inclusiva. Vamos ver o trailer. Sorri preconiza pela inclusão, né? Não somente no âmbito escolar, mas também no âmbito social. Os avanços têm que estar voltados para a questão de políticas públicas, né? Mas também a sociedade como um todo, né? Mudar um pouco essa visão e quebrar um pouco esse preconceito, né? E entender que essas crianças têm direito de estar onde elas quiserem, né? E na escola o primordial, é onde elas realmente têm que estar, a escola regular. Às vezes a mamãe tem postura assim, ela dá muito trabalho.
né? Eu não vou levar. Então, não é que ela não pode pensar assim, que a criança está dando muito trabalho. Ela tem que pensar que a escola é para aquela criança também, é aquela criança que dá muito trabalho. Precisa da escola, né? Como criança que não tem deficiência também dá muito trabalho e está aqui na escola. Então é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, até próprio dos pais, né? E nunca assim, duvidar dessas crianças, né? Porque às vezes você fica com medo, mas é um medo bobo, né? Porque, mas como o meu filho, mas como meu filho não, ele vai, os outros não estão lá. O que precisa é ter um profissional, óbvio, ninguém vai ser irresponsável. Mas essa insegurança, você tem que anular, né? Você tem que, não, ele vai na escola, ele vai na escola, ele vai frequentar, ele vai todos os dias. Ele vai lá na merenda, ele vai participar do recreio, sentado, de pé, engatinhando, eu não sei, mas ele vai, ele tem que ir. E qual o problema? Renê, como foi o processo de produção? Bom, esse filme teve um processo de produção bastante longo. O projeto por si só, né, quando a gente inscreveu o projeto no edital, no programa de estímulo à cultura, ele já exigiu da gente uma pesquisa bastante ampla. Então, quero entender um pouco de como que a legislação no Brasil entende o que é o ensino inclusivo, né, entende o que é o espaço da educação básica para todas as crianças, né? E aí, a partir daí, a gente começou, então, a elaborar como seria esse formato. Então, a ideia do filme, mais do que trazer informações, né, sobre a educação inclusiva, é colocar o espectador numa experiência audiovisual. Então, ele tem um formato que é um pouco híbrido, né, entre um documentário expositivo e um documentário poético, porque a ideia é que a gente consiga colocar esse espectador em situações onde ele vivenciaria uma sala de aula com uma perspectiva de algum tipo de deficiência, né? Uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, ou até mesmo um autismo, né? Então, foi bastante desafiador nesse sentido. E aí o processo de gravação também foi bastante extenso, né? A equipe foi bem enxuta, né? Então, a gente fez um longa-metragem com uma equipe de 6 pessoas, pensando que a parte de captação, na verdade, éramos apenas em 3. Então, demorou 1 ano, mais ou menos, para a gente fazer toda a realização, desde iniciar a captação até finalizar a edição do material. Sim, e qual a importância de se discutir essa temática nos dias atuais? A ideia, ela parte já do nome do filme, né? Então, Não Me Esqueci de Você, justamente para lembrar as pessoas que a gente precisa retomar essas discussões hoje e sempre, né? Então, há uma legislação muito detalhada sobre como que a escola tem que ser aberta a qualquer tipo de deficiência e como que é o processo de inclusão, né? Então, a gente parte da perspectiva que somos todos diferentes. Independente da existência ou não, de um diagnóstico ou não de uma deficiência, somos todos diferentes. E o ensino, ele tem que contemplar essas peculiaridades, essas diferenças, essas idiosincrasias, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que a escola ainda encontra muitas dificuldades para fazer essa inclusão. É lógico que assim, há o interesse do professor, há o interesse do diretor, mas me parece ainda que o Estado não está pronto para promover isso que está escrito na legislação. Então, poder discutir isso é pressionar também o Estado para que essa inclusão ocorra de uma maneira mais eficiente e principalmente também dar voz para alguns personagens que muitas vezes não têm voz nessas discussões, né? Então, uma preocupação que a gente teve desde o início foi selecionar pais que pudessem falar um pouco da sua realidade, da sua experiência e das dificuldades que eles tiveram nos processos educacionais de seus filhos, né? Então a gente tem depoimentos assim, bem fortes sobre dificuldades que aconteceram com cada uma dessas crianças, né? E de que maneira que a escola tentou se adaptar, às vezes conseguiu, às vezes não conseguiu, né? Sim, muita gente não imagina o quão difícil, quão complicado é fazer um trabalho como esse, mas dá uma satisfação lá no final de ver o produto finalizado? Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Então, a gente aproveitou o edital para ser um estímulo para a gente produzir, porque já era uma ideia antiga minha e da Paula Marques, que é a produtora do projeto também,
E então a gente ia realizar o filme de qualquer maneira. Então a gente aproveitou o edital para primeiro ter uma verba para produzir e segundo para ser um estímulo a mais para a gente produzir também. Eu acho que as dificuldades são enormes, né, e são nos mais variados espaços. Então, desde a gente ter as autorizações para entrar nas escolas, né, que foi um processo também demorado, e a gente teve uma dificuldade a mais que no momento que a gente foi contemplado, houve a mudança do governo municipal. Então a gente tinha as autorizações da antiga secretária de Educação, como trocou a secretária, a gente teve que passar por todo o processo burocrático de novo. Mas vencida essa etapa, a gente foi muito bem recebido nas escolas, pelos professores, pelos pais, assim. Então o nosso acesso a todos esses personagens foi muito tranquilo. Aí você tem toda a dificuldade de agenda, de produção, de gravação, né? Então esse documentário ele foi finalizado com 80 minutos, mas de material captado eu acho que tranquilamente assim, a gente chega a 10 horas de material captado. Então depois você tem todo o trabalho, né, de decupar esse material. E o documentário ele tem um formato muito particular, né? Então você faz um roteiro, você faz um caminho da sua história, né? Uma linha narrativa para a sua história. Mas nem sempre, ou até assim, a maior parte das vezes, você consegue executar daquela maneira que você planejou, porque o documentário ele é um produto vivo. Por mais que você se organize, você faça pré-entrevistas, você pesquise, no processo de produção, ele pode te levar para outros lugares. E é interessante que você, né, entenda essas forças que estão acontecendo no processo de produção e aproveite delas, né? Então, ele é uma obra aberta até chegar na finalização da ilha de edição. Então, a hora que chegou na ilha de edição, que a gente teve que fazer todo o recorte das sonoras e organizar isso num fluxo que desse uma narrativa, né, completa, que fosse inteligível e que ao mesmo tempo também tivesse uma questão de uma empatia, né, que pudesse gerar uma empatia com o público. Isso foi um desafio à parte, assim, bem grande. E a produção audiovisual em Bauru ela é bem forte, ela é bem efervescente. A mostra ela dá uma dimensão disso, né? A ideia da gente realizar a mostra é justamente nesse sentido. Então, eu entendo que hoje Bauru é um polo de produção do audiovisual. A gente tem vários cursos aqui na cidade de ensino superior ligados à comunicação, e isso faz com que a gente tenha muitos produtores, né? Então, eu acho que as tecnologias estão acessíveis a muita gente, tem muita gente produzindo. Falta organizar essas pessoas e a gente começar a mostrar, né, o potencial que Bauru tem no audiovisual. Então, a gente encontra trabalhos belíssimos, muito bem produzidos, muita coisa assim, realizada com muito carinho aqui em Bauru e com muita técnica também. Então, pessoas assim, com a capacidade de produzir materiais assim, de ótima qualidade. E falta dar visibilidade, as pessoas precisam conhecer esses trabalhos, né, para a gente até se tornar um polo, de fato, do audiovisual. Na sexta-feira, um dos destaques é o lançamento Rugas de Vida, um documentário de Evandro Souza. É um documentário que retrata de forma sensível, de maneira expositiva e poética, o cotidiano de pessoas idosas da cidade de Bauru, mostrando seus prazeres, dificuldades e lembranças de uma longa jornada de vida. O produto também quer mostrar como é a maneira que esses personagens enxergam a sua participação no mundo atual e as perspectivas para as próximas gerações, uma vez que a gente observa um crescimento significativo da população acima de 60 anos de idade. Projeções da ONU, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, mostram que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Estima-se o crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050. Renê, então, reforça o convite para a gente. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para o público bauruense conhecer um pouco mais os trabalhos que são realizados aqui em Bauru. E conhecer também uma vasta quantidade de formatos aí. A gente tem produtos desde webséries, documentários, material de ficção também, todos com uma excelente qualidade, feito por produtores excepcionais também. Recomendo muito, né, que todos vão lá ao Teatro Municipal assistir, todos os dias a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado pela sua presença e toda a programação da segunda edição do Filma Bauru você confere na página e nas redes sociais do Círculo On Digital. Até a próxima. Tchau!